Muito obrigado aí a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wilson Marques, Filosofia Instantânea, Paulo Freire e a teoria da ação, que seria, primeiro Karl Marx identifica diálogo. Então, diálogo é a atuação dos homens na edição do mundo, porque o mundo é editado, o mundo humano, os animais, as plantas, o humano altera esse mundo, mas esse mundo animal, vegetal, ele não se altera, ele tem uma inteligência que é o que os gregos chamam de logos, que regimenta esse mundo. E nós estamos na edição do mundo feita pelos homens. Segundo Paulo Freire, isso se chama diálogo. É uma edição, de editar mesmo, de editar um texto. Mas a edição é o mundo. E essa edição, ela é o discurso entre os homens. Então os homens vão eles vão abrir um discurso com a participação de todos, e esse discurso, o resultado, isso é diálogo, mas o resultado com a intenção de transformar o mundo em um ambiente apropriado para o ser humano, porque aí nós temos a maior distância que nós teríamos disso aí seria a mitologia. A mitologia é justamente essa questão, né? Então, aí nós poderíamos, por exemplo, citar a eudaimonia, né? E a história é que o ser humano, ele quando aí na mitologia, isso não é o que o grego pensava que acontecia, mas ele utilizava a mitologia da mesma forma a igreja utiliza, é uma mitologia a Bíblia, né? Então, assim, tem personagens reais na Bíblia e tem personagens e coisas que não são reais. O exemplo bem explícito aí é Adão. Tirou da costela do homem um pedaço da costela e fez uma mulher. Esse é o exemplo da mitologia na Bíblia. Então os gregos eram muito mais ricos do que os romanos na mitologia. A mitologia grega, ela é realmente maior do que a mitologia romana. Então esse diálogo é o que nós vamos ter aqui no nosso tempo, nós vamos ter como humanismo. Porque Sartre, ele faz uma percepção interessante, Jean-Paul Sartre. E essa percepção, ela é assim, os animais, eles são sempre, vamos dizer assim, o software, o programa que está fazendo aquele hardware, aquele corpo ali funcionar, sempre idêntico. Todo cachorro é cachorro, late. Todo gato é gato, mia. E assim vai para toda a natureza. Nunca uma couve-flor quis imitar uma beterraba. Nunca. Nunca uma couve-flor quis fazer uma dieta. Nunca. Nunca uma couve-flor quis matar outra couve-flor. Então, existe aí essa diferença para o ser humano. E essa diferença
é o que Sartre estabeleceu por humanismo. Nós, humanos, nós temos uma coisa que é só nossa. Nós entendemos a nossa estrutura física, e nós entendemos a estrutura física do mundo, e nós editamos essa estrutura. É tão explícito isso que até o gênero, hoje, no ano 2021, até o gênero, a filha da Gretchen virou homem, com a parte genital masculina, que foi uma edição da medicina, né? É editado. E aonde que está a teoria da ação? Aonde se encontra a teoria da ação de Paulo Freire? Então, aquele que tem raiva de Paulo Freire, ele deveria ter raiva desses que fazem a edição com o objetivo, porque se colocar o objetivo, se colocar a humanidade, eu vou transformar o humanismo em o meu humanismo, aí começa aí o vício, começa aí o erro. Que é um caso, por exemplo, esse caso da filha da Gretchen. Não estou dizendo, não estou apontando contra ninguém, mas se tem pessoas em uma fila, morrendo ali, em uma fila do SUS, morrendo, esperando uma cirurgia de catarata, esperando uma cirurgia de um monte de procedimentos cirúrgicos, que tem uma fila gigante. Enquanto isso, tem a filha da Gretchen que mobiliza uma equipe médica para poder fazer nela uma transformação de gênero, adicionar uma parte, alterar a parte genital dela para ela ter um comportamento externo exatamente igual a um homem. Então ela passou a ser homem, ela era mulher. O que isso vai ajudar a alguém a não ser ela? Isso não é humanismo. Isso é o que acontece com a educação bancária. Ela faz pessoas adaptáveis e ela cria esquemas como, por exemplo, o Bill Gates. Aí entra com a meritocracia. Então a filha da Gretchen fez isso, é problema dela. Mas não é bem assim. Aqueles médicos ali, eles não poderiam estar fazendo uma cirurgia de catarata a uma pessoa, uma cirurgia de sei lá quantas pessoas ficam ali na fila do SUS e morrem esperando um procedimento cirúrgico. Essas precisavam para poder viver. A filha da Gretchen fez simplesmente por uma vaidade. Mudou o próprio corpo, né? E o Bill Gates? As pessoas vão falar assim, é meritocracia. Mas como pode ser meritocracia? Ele tinha lá com 10 motoristas, um motorista para de manhã, outro para tarde, outro para noite. Ele tinha lá uma babá, ele tinha tantos professores particulares, estudou nas melhores escolas, tinha uma renda mensal que o pai pagava aí uma mesada de sei lá quantos milhões, estudou 30 idiomas, alimentação, um nutricionista para fazer a alimentação dele, um outro nutricionista para fazer a alimentação da cachorra dele. Então, assim, isso é meritocracia. É o que as pessoas chamam de meritocracia. Não, o Bill Gates conseguiu porque ele se esforçou. Se esforce e você terá. Aí o que essas pessoas têm? Sempre
o objetivo delas mesmas. E entra a questão da falsa generosidade. A falsa generosidade é aquela assim, é o Teleton, é o carro do Luciano Huck. Ah, vamos fazer um carro lá, o pobre tinha um carrinho e chega lá o pobre no programa. Eu tinha, desde o meu sonho, da minha infância, eu sou muito pobre, eu não tinha nada, eu trabalho na oficina, eu sempre achei bonitinho os carrinhos, e aí eu escrevi a carta para o Luciano, e é só Deus lá em cima e você aqui na terra, Luciano Huck. Eu não sei o que dizer por você, se você aí me dá esse carro. É assim que funciona. Aí, Luciano Huck, eu vou te dar esse carro, e pega um carro lá e põe um carro todo, vale 300 mil reais o carro, e o cara sai feliz para sempre, felizes para sempre, né? Ele e o Luciano Huck. Então isso é a falsa generosidade, é a compra da salvação, é a compra da tranquilidade, é a compra da persona, né? Então o Luciano Huck é muito bom, ele deu. O Faustão é maravilhoso, ele fez isso, fez aquilo, ó, o prêmio lá para não sei quem. Nossa, mas o Silvio Santos é muito bom. Ele trabalhou muito para chegar onde ele chegou, o Silvio Santos. Né? Ele chegou onde ele chegou porque ele trabalhou muito. E você, pobre? Você, pobre, que está vendo esse vídeo? Você não trabalha muito, não? Eu trabalho muito, com muita dificuldade. Eu tenho a minha casinha, tenho um carrinho ali na garagem e tal, com muita dificuldade. Mas o cara lá do funk tem uma ilha. O cara tem uma ilha em Dubai, né? Os colares de ouro pendurados. É isso que é a teoria da ação de Paulo Freire. Nós temos que separar dois grupos. O preço. Eu não estou defendendo Paulo Freire. Eu estou avaliando a obra escrita por ele chamada Pedagogia do Oprimido. Se você não concorda que existe dois grupos, os opressores e os oprimidos, eu tenho um amigo que eu falei para ele trabalha para a SADA. Aí eu falei assim para ele, o seu pai, que ele é desse, assim, ele segue essas pessoas, ele quer mudar todo mundo para acreditar que a Terra é plana. Aí eu falei para ele falou assim, eu falei, bom, e depois que descobrirmos então a Terra é plana, nós vamos fazer o quê? Aí ele falou assim, oração. Aí eu falei assim para ele, e você fala o que do Paulo Freire? Não, ele é o demônio. Eu não quero nem conhecer o trabalho desse demônio. Aí ele trabalha para o dono da SADA, porque ele trabalha para a SADA. O dono da SADA é o prefeito de Betim. E não sou eu, não. Qualquer um fala que... olha, vamos pensar o que ele tem, o dono da SADA. Né? Então, será que foi mérito ele chegar onde ele chegou, ele ter o dinheiro que ele tem? Ele não é mais um Bill Gates, não. Ele não desvia a verba ali da merenda da escola para a SADA, para as empresas dele, não. Porque o dinheiro que ele tem, eu nem faço ideia, eu sei que é muito, mas muito mesmo. Aí o meu amigo, ele não gosta do Paulo Freire, o Paulo Freire é um demônio. E o dono da SADA não. O dono da SADA dá emprego para muitas pessoas. Aí o São Gregório de Issa até tem uma nota no livro do Paulo Freire que ele coloca assim: se o meu colega soubesse de onde vem a esmola que você dá a ele, ele não aceitaria, porque ele sentiria que esse pão que ele está comendo, que veio de você, ele estaria mordendo a carne do seu próximo. É mais ou menos assim, eu não lembro de cor, então tem que ler para poder, né, falar igualzinho tá lá. Então,
O que acontece? É a falsa generosidade. Faz o enterro do funcionário, dá um panetone no final do ano. Nossa, meu chefe é muito bom. Ele nos dá um panetone, ele dá a todos um panetone. Ele distribui cesta básica. Mas quanto dinheiro ele roubou dos cofres públicos? Como, por exemplo, um amigo estava falando que a Ford teve incentivo fiscal. Quanto de incentivo fiscal? É muito dinheiro, né? Aí, e ainda quebrou ainda no Brasil, né? Aí nós vamos ligar a história. Henry Ford, o cara pediu a rainha, olha, vamos tomar a terra das pessoas, que aí todas elas tomando a terra dela, o que elas vão fazer? Elas vão ter que ir trabalhar na fábrica para poder viver. E foi assim que iniciou a empresa Ford. Tem uma igreja, eu moro perto da cidade administrativa, tem uma igreja é igreja católica, tem uma igreja de Roma lá, igreja católica, frente ao shopping BH Estação, em Minas Gerais. Belo Horizonte, divisa com Vespasiano. Não, próximo, né? Bem próximo. Aí, chama Shopping BH Estação. É onde que termina o metrô de Belo Horizonte. Aí, o terreno em frente ao shopping é gigante o terreno, vale uma fortuna. Aí, não sei se foi a prefeitura, ou se foi o Estado, ou se foi a nação, deu para a Igreja Católica. Vale uma fortuna. Aí eu pergunto assim a você, e você? Cadê o seu pedacinho de terra? Você está pagando minha casa, minha vida. Nossa, o presidente é muito bom para você, né? Para a igreja, que já sempre massacrou, roubou, ela tem uma fortuna. E o Edson, eu estava conversando com o meu amigo Edson, falando aí com ele dessa questão, eu lembrei que dele agora, né? Eu perguntei assim para o Edson, falei assim, ô Edson, se nós, vamos imaginar que eu gostaria de saber se existe em você alguma prescrição, porque é uma das estratégias do... Eu perguntei a ele essa questão, porque é um exemplo excelente, é uma das pessoas também que acredita nesse esquema o esquema montado, né, que existe uma conspiração. Ele gosta da Bíblia, porque eu gosto de citar o exemplo das pessoas que gostam da Bíblia e gostam do Cristo. E gosta do Cristo. Aí eu perguntei para ele, e ele acha que é uma conspiração mesmo, né? Ele pensa que ele é uma das pessoas que não gosta de Paulo Freire, perguntei para ele, né? Então existe todo um trabalho de preparação, porque isso é meu amigo, eu perguntei, e aí? Ele disse, não, Paulo Freire, e você conhece a obra dele? Não, né? Então assim, existe um trabalho que é feito aí, esse trabalho colocam as pessoas contra Paulo Freire. Eu já pensei assim, não, Paulo Freire é do mal, ele é marxista. Eu já pensei que o marxismo era do mal. O que é do mal? Não é o marxismo, é do mal. O Karl Marx, ele é uma pessoa... Falam várias histórias dele, que ele tinha um filho que ele tratou dentro do porão, vivia dentro do porão. Falam várias histórias dele, né? Mas a obra dele, o materialismo histórico, essa obra, ela deixa bem claro que existe os donos dos meios de produção, né? E os donos dos meios de produção, eles se apropriam das pessoas. As pessoas é uma máquina de uma grande empresa. Elas estudam para serem uma máquina de uma grande empresa. A pessoa, olha, o que você está fazendo? Eu estou fazendo aqui, eu estou estudando aqui mecatrônica.
Para quê? Não, porque eu quero trabalhar na Fiat. E certo. Aí o que você vai fazer? Não, lá eu vou ter um salário tanto e tal. Aí a pessoa entra ali, trabalha para a Fiat, formou, aposentou. Essa pessoa, ela é uma pessoa sistemática. Ela é uma pessoa do sistema. Como o meu amigo que trabalha na SADA, ele é uma pessoa do sistema. Aí a educação bancária transforma pessoas, porque não tem diferença por o dono da SADA, não tem diferença entre um... Tem diferença. Né? Qual que é a diferença entre um parafuso que ele compra e um funcionário que ele tem? A diferença é o valor que ele gasta com isso e o quanto ele ganha com isso. Ele gasta 3 mil com o funcionário dele e ele ganha 10. Aí de 10 ele tira 3, sobra 7 para ele. Isso é o que o Karl Marx chama de mais-valia. Então, se o Karl Marx tinha um filho que ele estava preso, cresceu, cuidou do filho dele ali, o filho preso no porão, eu não sei se é verdade isso. Mas o que Karl Marx escreveu no livro dele chamado Materialismo Histórico é real. Então, por exemplo, se você for pegar o Rivail, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, o melhor aluno de Pestalozzi, é dito horrores do Pestalozzi, do Rivail. É dito horrores. Por quê? Porque ele se dedicou a escrever uma obra anímica. E tudo que se relaciona ao anímico, tudo é marginalizado. Por quê? Porque aí entra o que o sistema faz. Ele cria a educação bancária, que são seres humanos adaptáveis, e ele cria uma verdade. Então, quais verdades ele cria? A Bíblia é uma criação do sistema. Quem não sabe que a Bíblia é um livro feito pela Igreja Católica é porque não estudou. Né? Então, a Bíblia, a política, o futebol, a televisão. Então, são ferramentas construídas pelo sistema. Nós podemos ver isso aí agora no YouTube. Tem uma briga gigantesca para controlar o que vai ser dito no YouTube. Porque, olha só, o YouTube permite eu vir aqui e falar isso. Não atinge milhões de pessoas. Por quê? Porque as pessoas só querem saber de lixo, do que não presta. Né? Atinge aí 2, 3 pessoas. Eu tenho 10 visualizações. Tem lá 100 seguidores. Tem vídeo meu que tem 15 visualizações. Por quê? Porque isso aqui ninguém está interessado nisso aqui. A minha esposa não está interessada. Ah, não, amor, nós já temos aí tudo nosso, nossos filhos. Estou preocupado com nossos filhos. 4, 6, 20, a idade dos meus filhos. Aí o sistema faz isso. Né? Filosofia instantânea, o Wilson Marx. Muito obrigado a todos.